RH, de que ele é um belo exemplo, né, de um profissional de recursos humanos que, por meio da sua formação e da sua experiência, trabalha para o engrandecimento da área. O Hilário, ele é doutor pela PUC Buenos Aires em administração, é mestre pela Fundação Getúlio Vargas, é administrador e psicólogo com especialização em gestão de pessoas, além de ter cursos de formação em coaching, líder coach, master coach e cursos de extensão em gestão estratégica de pessoas pela INSEAD, França, cursos de coach no Inner Game, nos Estados Unidos, e desperte o seu poder pelo IBC. Meu amigo Hilário, mais uma vez, muito obrigada por estar conosco. Eu convido a todos vocês a se acomodarem, porque certamente nós vamos ter uma noite muito valiosa. Muito obrigada, mais uma vez, e uma excelente apresentação e bom evento para todos nós. Obrigado, Kátia. Vocês estão vendo minha tela já? Estamos sim, só falta entrar no modo apresentação. Sim. Tá ótimo. Pessoal, Tá perfeito. É realmente um grande prazer estar aqui. Quando eu estou ouvindo toda essa fala sobre o Conexa, realmente dá uma sensação muito gostosa e que eu acho que a gente está no caminho certo, né? O caminho de provocar reflexões para encontrar novas respostas, e toda vez que a gente tem um espaço como esse e eu vejo o nível de interesse, né? A quantidade de pessoas que se inscreveram, a gente está em uma semana curta, uma semana de feriado, e que bom, eu agradeço já a presença de vocês, porque isso demonstra o quanto que nós, enquanto profissionais dessa área, estamos atentos e empenhados em buscar alternativas novas para esse mundo que a gente está reinventando, né? Quando a gente fala de reinventar o humano, estar na liderança disso requer de nós essa coragem para pensar e essa abertura e colaboração para compartilhar, para que a gente possa encontrar alternativas diferenciadas que venham fazer com que a gente possa sair na frente e dar o suporte que as organizações e as pessoas precisam. E para começar, eu não poderia, em hipótese alguma, esquecer disso, né? Essa frase do Jung é realmente muito importante, eu acho que ela marca bem o nosso papel. Conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. E eu diria para vocês, gente, não existe nada mais poderoso, principalmente nesse momento, do que simplesmente ser uma alma humana. Né? O mundo hoje está requerendo isso, o mundo hoje está em dor. E nossos clientes e nós também estamos passando por essa realidade. Então, esse 3 de junho, o nosso dia do profissional de RH, é um dia para a gente agradecer a Deus pelo nosso papel, pela nossa missão, e para a gente se pensar realmente um no outro, pensar como nós podemos fazer para que as organizações de fato sejam cada vez mais humanas. Nós queremos isso, nós precisamos disso, só isso tornará possível a convivência com essa tecnologia e a nossa capacidade de lidar com todas essas ameaças, desafios que o mundo está nos trazendo. Então, eu parabenizo a cada um de vocês e estamos juntos no mesmo barco nessa busca pela humanidade. E aí, a gente já traz esse contexto. Naturalmente, eu vou fazer um recorrido, porque que a gente conversou inicialmente foi, Hilário, fala um pouquinho desses temas gerais do Congresso, né, do Conexa, porque para que a gente tenha um saborzinho do que vai ser, porque lá seguramente nós vamos ter palestrantes fantásticos falando um pouquinho mais aprofundado em cada um dos temas. Mas nós não podemos perder de vista esse recorrido e partindo de um contexto amplo onde nós estamos inseridos, né? E a gente sabe que o mundo nunca mais será o mesmo, seja pela evolução tecnológica, pela essa loucura que está sendo essa utilização de todos esses recursos tecnológicos que estão à nossa disposição, como também esse bichinho que está aí no centro dessa foto, que é o Covid, que trouxe para nós uma condição de mundo que transforma totalmente, quer nós queiramos ou não. E aí, quando a gente olha para tudo isso, aqui tem alguns dos pilares principais onde as mudanças estão acontecendo, porque o Covid chegou, além do processo da digitalização e da utilização da tecnologia de uma maneira mais ampla, que já havia começado, mas ela foi completamente acelerada por esse processo, por esse contexto do trabalho remoto, esse contexto de necessidade de repensar, encontrar novas alternativas, novas tecnologias para, inclusive, considerando a sustentabilidade do mundo, a gente precisa repensar muitos processos e muitas indústrias, e eu acho que esse momento está trazendo tudo isso para nós, essa grande possibilidade.
Aí vem os impactos econômicos, não dá para negar que nós estamos vivendo. Eu acho fantástico, eu realmente fui até o primeiro a aplaudir aí a iniciativa da BRH Espírito Santo, porque não sei se vocês sabem, mas hoje 50% das pessoas que vivem nas favelas do Brasil só têm comida à mesa 1 ou 2 dias por semana. Eles estão literalmente necessitados de comida, de alimentação, simplesmente do básico sobre a mesa. Né? Eu sei que a gente pode fazer muitas coisas, mas não dá para abrir mão, porque com fome nada mais é importante. Então, parabéns, Kátia, toda a BRH Espírito Santo. Eu queria ressaltar também, gente, eu sou capixaba, né? Eu já rodei bastante, morei em 3 países, morei em São Paulo, Belo Horizonte. Hoje estou em Belo Horizonte, agora estou em Vitória por causa da pandemia. Estou trabalho remoto, vou pouco a BH nesse momento. Mas eu tenho muito orgulho de ser capixaba e de ser um fruto da casa aqui. Então, gente, esse contexto está acontecendo, nós não podemos negar, e eu acho que é um grande espaço para todos nós, porque ele requer de nós digitalizar o trabalho do RH para facilitar a prática do RH, da gestão de pessoas pelos líderes que fazem isso no dia a dia. Né? Nós temos que lidar com essa realidade dos impactos econômicos, mas quando nós olhamos para esse contexto dos principais impactos que esse mundo, com essa realidade, tem trazido para nós, requer novos comportamentos, novas habilidades, competências e, naturalmente, um grande impacto na saúde mental das pessoas. Né? E a única saída é repensar, recriar, reinventar, o relacionar e valorizar exatamente o que precisa ser valorizado. Agora, eu acho que todos nós, enquanto seres humanos, estamos pensando no que realmente importa. Eu acho que todos nós fizemos uma revisão de valores. Esse é o momento que a gente está vivendo. Até porque, dentro desse contexto que nós estamos falando, né, de mundo VUCA, que vocês já falaram, que vocês já viram em tantos lugares e agora se transformou no BANI, né, porque essa verdade aí dessa aceleração absurda, mundo tecnológico, urbanização total. Aqui, se vocês olharem nessa foto, vocês veem a imagem de um ser humano que parece estar meio perdido em meio a essa velocidade absurda com a qual as coisas estão acontecendo no mundo. Nós parecemos não mais sermos significantes nesse contexto, parecemos ser uma peça avulsa, solta, perdida, sofrendo os impactos de tudo isso. Mas na verdade não é, porque tudo isso acontece por nós e para nós, é pelo humano e para o humano. Então, é fundamental que a gente possa estar atento, observando isso e ocupando o nosso lugar para trazer um pouco de equilíbrio, um pouco de referência para esse humano que está perdido nesse contexto. Né? Nós falamos do VUCA, o VUCA surgiu na década de 80 aí, né? Veio depois a percepção de como é que seria o mundo depois da Guerra Fria, aquele conflito Estados Unidos e Rússia, e agora, no contexto atual, com toda essa loucura que está acontecendo no mundo, já foi transformado agora no BANI, né? Essa loucura de pensar que tudo aquilo que já era impossível de lidar, era um desafio absurdo, agora se tornou ainda frágil, produção de ansiedade absoluta, nada não é linear no dia atual, nos momentos atuais, e eu acho que a Kátia falou no início, né? Nós estamos hoje buscando a resposta, porque literalmente o mundo está incompreensível, é difícil demais compreender essa realidade. Nós estamos tendo que aprender enquanto fazemos. E isso é uma grande reinvenção do RH, uma grande reinvenção do humano. Como alcançar o equilíbrio nesse contexto de desafio, de ameaças, e aprender para poder compreender e aí sim viver e conseguir todo o processo que nós fazemos continuamente, que é o processo de adaptação para satisfazer nossas necessidades enquanto seres humanos. É uma coisa crítica, necessária, só que eu vejo isso como uma coisa muito positiva para nós enquanto RH. Quando a gente olha para esse impacto de Covid, olhamos para o impacto da tecnologia, né, e a gente vê aí, o Fórum Econômico Mundial diz que 85 milhões de postos de trabalho serão extintos até 2025. 2025 está aí, à nossa porta. Né? E aí não dá para negar essa realidade. Né? Nós vamos se encontrar em um dado momento no mundo aí com um robô que a gente não sabe se é gente ou se é robô, ou se é uma máquina. Né? Mas não dá para negar que nós temos que mudar a forma de trabalhar, inclusive de selecionar as pessoas, de preparar o ambiente organizacional para receber essa nova mentalidade que está vindo com os novos jovens. Adolescentes ficam conectados à internet em média 31 horas por semana. Essa pessoa é diferente de nós. Esse profissional que vai chegar no mercado de trabalho é completamente diferente, tem outras demandas, outras expectativas. Nós precisamos estar atentos a tudo isso. E aí, além de tudo isso, chega o Covid, que muda toda a nossa realidade, nos impõe uma nova forma de vida, nos impõe uma nova rotina. Imagina que loucura você ter que ver, olhar sua mãe pelo vidro e não poder abraçá-la, não poder tocá-la, né? Quem imaginava que uma missa ia ser celebrada virtualmente e o padre estaria sozinho lá dentro do templo, né? Ou um culto evangélico, o que quer que seja, né? Em China, a gente vê o metrô completamente lotado, tanta gente naquele país.
É uma coisa muito difícil. Como é que fica isso para o ser humano, para a mentalidade do ser humano? O ser humano não nasceu para viver sob constante ameaça, sob constante estado de tensão, porque o estado de tensão produz em nós aquela reação, né, de fugir ou de agredir. Mas nesse momento, o inimigo que está diante de nós é um inimigo invisível. Naturalmente, está passando por muitas coisas na nossa mente, no nosso cérebro. Existem muitas transformações acontecendo. E aí é inevitável que os problemas de saúde mental se exacerbem totalmente nesse contexto atual. Né? E o que é pior, né? O que é pior é que a gente tem somatizações e muitas compulsões ainda. Nós sabemos que o índice de injeção de drogas listas e ilícitas aumentou profundamente. Os indicadores de suicídio aumentaram absurdamente. Nós temos hoje, a cada 40 segundos, uma pessoa se suicidando no mundo. Né? Coisas que pareciam estar completamente longe de nós, estão presentes na nossa realidade atual. Né? Então, todos nós estamos transpassados por essa sensação de insegurança, de instabilidade. Eu estava falando outro dia num outro grupo e uma pessoa compartilhou uma experiência de que uma amiga passou por uma experiência específica e ela saiu de lá e colocou no computador dela. Busque ser amável todo o tempo, porque nesse momento todo mundo está irritadiço, necessitando um acolhimento. Tente fazer isso você. Se todo mundo começar a fazer isso, o mundo vai ser atendido por essa demanda. É muito legal pensar nessas coisas, porque a realidade é que todos nós, cada um de vocês que estão aí agora escutando a gente conversar aqui, dispostos a estar aqui conosco compartilhando a experiência, eles estão passando por essa realidade e, inclusive, cuidando de pessoas pelo nosso próprio papel. Né? Nós estamos lidando com essa realidade da queda de produtividade, performance, desmotivação, a perda da criatividade, quando ela é mais necessária, porque nós não temos respostas. Mas a grande sacada para tudo isso é a gente perceber que nesse momento que as respostas não existem, são os momentos onde as maiores evolução aconteceram no mundo. Então, o melhor que existe é realmente não ter resposta. Isso faz com que a gente esteja vulneráveis, todos nós estejamos vulneráveis e necessitando uns dos outros. Isso é algo que nós temos que tirar de toda essa realidade. Não podemos perder essas possibilidades. E aí, quando a gente fala do Covid, gente, ele trouxe para nós algumas coisas, quando eu falei de repensar valores, né, de realmente focar naquilo que importa, que realmente importa para nós. Acho que a gente tinha várias coisinhas que não tinham valor e que a gente se prendia a elas. Acho que hoje o mundo passou a pensar nisso, até porque a espécie humana agora se viu como espécie, não como alguém que vivia numa ilha de excelência, que não se importa com o outro, porque o outro é pobre, ou é negro, ou é amarelo, ou é branco, não importa. Mas agora, nesse contexto de Covid, onde quando a gente se sente ameaçada por um inimigo invisível, onde a minha própria vida está sob ameaça, que qualquer um de nós, nessa condição de vulnerabilidade, busca o colo, busca o abraço, busca a proximidade de quem te dá proteção. E o antídoto desse momento é o isolamento. O antídoto desse momento é assumir uma rotina que você não gostaria de assumir. E aí, rico, pobre, branco, preto, primeiro mundo, terceiro mundo, todos nós estamos sob ameaça de morte, de um inimigo que a gente não pode, não sabe quem é e que não depende totalmente de nós, né? Inclusive a vacina, que a gente sabe tem disputas aí com outros interesses que nós não damos conta de gerir. Mas aqui, quando a gente pensa, por exemplo, esse sofrimento que nós estamos vivendo, esse isolamento, que é um sofrimento, se a gente pensar nos presídios, gente, quando um preso, um condenado, ele comete alguma coisa irregular fora dos padrões permitido dentro do presídio, ele vai para a solitária. Isso é uma punição, e essa punição é uma punição exatamente que, que desintegra a identidade do ser humano, porque nós só somos na presença do outro. Nós não conseguimos manter a nossa identidade sozinhos, na ausência do outro. Isso é uma coisa absurda. E detalhe, normalmente o preso, quando ele vai para a solitária, ele sabe por quanto tempo vai ficar, uma semana, 10 dias, 2 semanas, e nós não sabemos por quanto tempo vamos continuar isolados, presos na nossa própria casa. Né? E aí fica esse lugar de, e agora? Onde é que está a minha identidade? Como é que eu controlo tudo isso? Como é que eu administro tudo isso? Porque nós estamos sob ameaça de morte. É uma coisa absurda. Inclusive, um professor da universidade lá da Pensilvânia, ele desenvolveu esse conceito, eu não sei quantos de vocês já viram, é super recente, mas ele está estudando o efeito da pandemia nas pessoas. Né? E ele fala que tem uma nova disfunção psicológica acontecendo que é difícil de identificar porque ela não é uma depressão, mas você também não está na condição de normalidade. É um intervalo entre estar na condição de bem-estar, de um padrão de normalidade, se é que ele existe, e a depressão. Então você não é classificado como depressão, mas você também não tem mais
a vontade, o desejo. Embora você tenha energia, você não está desesperado, mas você não tem mais vontade de fazer as coisas. Você está como se estivesse definhando, sendo secado, drenado. Ele chama isso de languidez ou definhamento, é uma tradução, né? Então, é para a gente perceber, gente, que muitas coisas estão acontecendo. E essa realidade, eu vejo tudo isso como grandes oportunidades para recursos humanos. Se a gente pensar, muitos de nós estamos impactados por tudo isso, né? E essa tecnologia que nós estamos falando, ela não vai fugir, ela não vai poder ser diferente. Ou a gente se conecta com ela e soma com ela para que ela faça aquilo que seja uma extensão do que ela pode fazer melhor do que nós, ou a gente vai morrer e ficar desalinhado e desatualizado e fora do mercado. Porque nós precisamos utilizar a tecnologia, fazer essa conexão com ela para que ela possa estar a nosso favor. Né? E aí uma frase da Marta Gabriel, que eu gosto muito, ela é professora da Fundação Ana Cabral, uma consultora fantástica, estudiosa mesmo, do tema, ela disse, se você não quer ser substituído por um robô, seja humano. Eu arrisco a dizer que a maior competência que nós precisamos desenvolver nesse futuro é a competência de ser humano, que a gente se perdeu nesse contexto de mundo que a gente estava vivendo. E aí eu trouxe um videozinho rapidinho dela aqui, da Marta Gabriel, onde ela fala um pouquinho sobre essa percepção dela, né, dessa conexão da tecnologia com o humano. Os estudos que eu tenho acompanhado, a gente alcançaria o nível, a inteligência artificial alcançaria o nível humano em 2060. Então a gente teria aí uns 40 anos na realidade. Mas não importa quando, uma das coisas que eu sempre falo é, vai acontecer em algum momento nas próximas décadas. E aí a gente tem que se preparar como? A substituição não é de humanos, a substituição é de atividade. A tecnologia ela não elimina profissões, ela não elimina humanos, ela substitui atividades que a gente faz. Eventualmente, ela substitui todas as atividades de uma profissão. Então, quando a gente começa a entender que a tecnologia é melhor do que a gente em algumas coisas, que é isso que minha palestra fala, né? Entender a diferença da capacidade humana e da capacidade da tecnologia, e a gente começa a se misturar com ela, a gente realmente começa a ter resultados positivos e legais, e não a substituição. Agora, quem não fizer essa mistura, como aconteceu nas outras revoluções industriais, vai ficar para trás. Aí você é substituído. Então a questão é, daqui para frente, para você não ser substituído por um robô, tem uma frase que eu falo o tempo todo, se você não quer ser substituído por um robô, não seja um robô. Seja um humano que usa o robô. Então uma das coisas que a gente tem que ter na cabeça, eu não posso competir com a tecnologia. Se ela está mais rápida do que eu e se ela usa dados de uma forma muito mais eficiente que eu tenho que aprender a utilizá-la e utilizar em cima dela aquilo que eu sou melhor do que ela, que hoje é pensamento crítico, solução de problemas complexos, a criatividade usando o potencial da máquina. Então a gente tem a emoção, ética, empatia, as características humanas. Por isso que a gente está vendo uma necessidade, uma transformação das habilidades para atuar no mercado, no mundo, na vida. Porque a gente precisa muito mais hoje de habilidades humanas e pensamento crítico para utilizar a tecnologia do que necessariamente ter conhecimentos técnicos específicos como era no passado. Eu viajo muito, participo muito de missões internacionais, participo também muito de conferências fora do Brasil, eventos, que eu dou palestra nesses eventos e aí eu acompanho o que está acontecendo, vou especialmente também para isso. E o que a gente percebe? Que a diferença não está no nível das pessoas nem no avanço de tecnologia. Eu brinco que assim, ó, a tecnologia nivela. No mundo inteiro, todo mundo em algum grau tem acesso às mesmas tecnologias. O que diferencia é o que o ser humano faz em cima dela. E o que o ser humano faz em cima dela, muitas vezes depende de fomento e ecossistema. Então, se você comparar com Israel, Vale do Silício, Índia, China, são países que construíram um ecossistema que fomenta e favorece o desenvolvimento sistêmico do país. O que acontece aqui no Brasil? A gente tem o mesmo nível de fora, mas em polos específicos isolados. E inovação sistêmica para acontecer, ela tem que vir de cima para baixo para que ela ajude a detectar e fomentar essa mistura no mercado, né? Então, o que falta para a gente? Tanto que a gente está... Os polos de inovação são fantásticos, só que a gente precisaria, de cima para baixo, ter incentivo para que você tivesse mais gente fazendo isso e para que um polo se misturasse com o outro e a gente transformasse o Brasil num país sistêmico, um sistema de inovação. Vocês viram, né, gente? Nós não podemos fugir dessa realidade. Assim como a gente precisa fazer essa fusão da tecnologia com o humano para que a tecnologia esteja a nosso favor, a nosso serviço, e realmente fazendo o que ela pode fazer melhor que nós, e aí, sendo humano, naquilo que só nós podemos fazer enquanto seres humanos, a gente vai ter um lugar.
inclusive vai ser capaz de utilizar a tecnologia para nos ajudar a encontrar respostas que nós precisamos. E eu trouxe essa imagem para a gente não esquecer nunca, né? Mais do que nunca, a identidade profissional com a pessoal está fundida. A gente às vezes esquece disso, mas a realidade é que nós somos isso, né? Nós somos o mesmo. Quando a gente vem para qualquer um de nós na rua, pergunta oi, como vai? Tudo bem? Quem é você? Eu sou Hilário, eu sou o diretor de recursos humanos da Anglo, ou eu sou o psicólogo, ou o terapeuta, ou o coach, ou o que quer que seja. Nós colocamos o nosso papel profissional como parte fundamental da nossa identidade, porque, na verdade, nós somos o que nós fazemos no dia a dia, na maior parte do tempo. É isso que nos dá um lugar no mundo, é isso que faz com que nós tenhamos uma posição e uma capacidade de poder influenciar e contribuir para que o mundo seja o que o mundo é e que a gente transforme o mundo naquilo que a gente acredita que ele precisa ser. Né? Então, eu digo que nós, enquanto seres humanos, estamos no meio desse contexto como um todo, na busca por um propósito maior de vida. E ela passa, então, a ser cada vez mais latente, até porque a gente está no lugar de se perguntar: oi, quem sou eu? Qual que é o meu papel aqui? Como é que eu me mantenho humano no meio de ter essa tecnologia toda? E aí eu trouxe aqui, eu acrescentei embaixo, assim como a gente está buscando por esse propósito, que se torna muito latente, eu diria que se torna mais latente ainda a busca pela experiência. O que é isso? Se a gente tivesse tido mais tempo, até começaria a nossa fala perguntando: ei, dá para parar um minuto e olhar para dentro de você mesmo e pensar como é que você está para estar aqui nessa palestra, nesse movimento de troca de experiência, de refletir um pouco sobre tudo isso que a gente está colocando? Né? Como é que você está? O que é experiência? Experiência, gente, como ponto de partida e conceito, ela é uma coisa que é pré-conceitual e pré-simbólica, ela não existe. Essa coisa só acontecerá, tanto o significado dela, né? Só acontecerá se você entrar em contato com ela, e nós não fazemos isso naturalmente, porque nós não fomos treinados para isso. Então, para que eu tenha um propósito, que tenha condições de buscá-lo, de persegui-lo, eu preciso, antes de tudo, me conectar comigo mesmo para saber qual é a experiência que está me fazendo ser quem eu sou. Né? Quando eu olho para ela, que eu falo: nossa, essa experiência aqui agora está me produzindo uma satisfação absurda de estar aqui nesse momento de troca de experiência. Ou pode ser: nossa, eu estou exausto, realmente eu não queria nem estar aqui. Pode ser. E não tem nenhum problema, simplesmente é. Mas isso vai me possibilitar me conectar com o meu humano e ser humano para que eu possa ter essa competência desenvolvida e aí poder ser autêntico e congruente. Congruente é comigo mesmo. O que essa experiência está me causando? O que é isso que está se passando comigo? E autêntico eu escolho como é que eu me relaciono com o mundo. Como é que eu me apresento ao mundo, mas consciente disso, podendo fazer essa autogestão. E nesse mundo atual de correria, nós estamos nos perdendo. Né? E aí eu trouxe para vocês uma pesquisa que fala um pouquinho da visão que os CEOs estão tendo, dos líderes de RH e os CEOs estão tendo nesse contexto da função de RH, nesse contexto de mundo, de Covid, de tecnologia. E aí, na visão dos líderes de RH, a gente considera que a gente se tornou mais influente, porém a um custo mais alto, que é um volume de trabalho muito grande. Né? 67% está liderando a mudança nessa pandemia. Fantástico, eu acho que tem que ser 100% de nós fazendo isso, porque a essência dessa pandemia, a essência do impacto nas organizações é no humano. Todo resultado é produto de como é que esse humano está lidando com tudo isso, como é que ele está sendo suportado para lidar com todas essas ameaças, com todo esse contexto de vulnerabilidade que estamos inseridos. 72% demonstraram mais valor à função. Isso é fantástico. E 55% se sente mais vistos e mais influentes. Olha que legal, quanto tempo nós buscamos por isso? Quanto tempo nós sonhamos com isso, com ocupar esse espaço? 60% sentiu uma sobrecarga de trabalho estratégico e administrativo. É verdade? Agora precisa usar a própria tecnologia para reduzir essa sobrecarga. E aí vem o CEO, diz: 87% dos CEOs dizem que a pandemia acelerou a transformação do RH, o fazendo mais importante. O próprio CEO está reconhecendo. 57% dizem que o líder de RH se equiparou aos líderes das áreas centrais da empresa. Ou seja, lembra disso? Nós sabemos, o próprio mercado de remuneração é assim. Os líderes das áreas industriais, em geral, de operações, têm um salário, em média, mais alto que os diretores de recursos humanos ou os outros profissionais de recursos humanos. Né? E agora vem os 57 CEOs reconhecendo que o trabalho de recursos humanos está tão importante quanto o trabalho das áreas centrais do negócio. Gente, nós estamos vivendo um grande momento para todos nós. 57% ainda vê o RH como função administrativa. É uma pena, né? Mas ainda tem. E talvez seja pela própria posição do RH se colocando só aí, se colocando nesse lugar de função administrativa apenas. Talvez até por não saber lidar, por não saber trazer essas novas possibilidades de trabalho e de solução para a empresa.
76% não tem a percepção de que o RH está sobrecarregado, ou seja, o RH ainda não conseguiu mostrar para o CEO o lugar que ele está vivendo. Né? E aqui já traz, desculpa, eu botei em inglês, mas é porque eu encontrei uma pesquisa hoje mesmo que eu achei muito interessante, porque ele traz aqui as tarefas estratégicas que o RH está gastando mais tempo. E aí eu pergunto, será que nós, aqui no Brasil, já estamos atentos a isso? Está desenvolvendo a cultura da companhia. A cultura precisa ser ajustada a essa realidade, mas ela precisa ser intencionalmente pensada e não tem outra área melhor para fazer o desenho e, junto, naturalmente, com a alta administração, impulsionar essa transformação cultural. Né? Agora, o recurso humano está realmente gastando mais tempo em ser o diretor das estratégias de pessoas, realmente pensar estrategicamente a função, o trabalho da área de recursos humanos, né? Está criando as possibilidades para uma grande experiência do empregado, mais do que nunca, gente. Quando nós falamos dessa diferença de perfil de profissional que estão entrando, inevitavelmente, com outro mindset no mercado de trabalho, mais do que nunca, aquilo que eu falei, que o ser humano está precisando entrar em contato com a própria experiência, para poder saber quem ele é, para ele poder se posicionar nesse mundo de maneira adequada e ter a competência de ser humano realmente consciente e desenvolvida intencionalmente, eu preciso estar sabendo como criar esse espaço de experiência para o empregado. E aí é muito importante a gente lembrar que quem vai fazer isso, nós vamos fazer isso através dos líderes. Então, os líderes precisam, mais do que nunca, precisarão entender de gente, de comportamento. Né? Estamos trabalhando no engajamento dos empregados e estamos trabalhando na transformação, no aumento da agilidade das organizações. Como que a gente faz isso? É impossível fazer isso se a gente não digitalizar os processos de RH, para dar autonomia aos líderes e maior rapidez para que eles possam desenvolver as atividades diárias aplicando as políticas de recursos humanos desenvolvidas por nós. Né? E como tarefa administrativa, que a gente está gastando mais tempo, naturalmente é pensar em políticas de trabalho flexível, né? A segurança do ambiente de trabalho. E aqui nós estamos falando dessa segurança também psicológica. Não sei quantos de vocês já estão envolvidos com isso, mas não dá mais para ser só segurança física, segurança psicológica, emocional também, né? E aqui gerenciando também as políticas do ambiente de trabalho, né? Naturalmente, seja de clima, seja de cultura, mas aqui as coisas que garantem esse fundamento e até a equidade do ambiente organizacional da aplicação das políticas. E, naturalmente, revisando os programas de benefícios de pagamento, porque o momento atual, com trabalho flexível, com trabalho remoto, requer que a gente repense tudo isso. Né? E aí as conversações disciplinares, a gente precisa estar também tendo esse programa de gestão de consequência muito coerente, porque nós estamos mudando a forma de trabalho, mudando modelo de contrato de trabalho, né? E aí nós estamos também lidando com essa questão da gestão das folgas, dos feriados, que seja. Mas como é que a gente organiza tudo isso nesse novo modelo de trabalho? Lembra que o que nós estamos fazendo aqui, gente, é o que a RH precisa fazer o tempo todo. Para ter intencionalidade, eu preciso sempre partir de que contexto é esse no qual eu estou inserido, minha organização está inserida. Quais são os elementos, as variáveis que estão transpassando todos os meus profissionais que eu tenho que cuidar, que eu preciso cuidar, e é o meu próprio time de recursos humanos. Né? E aí, quando a gente olha para isso, essa leitura é fundamental que a gente tenha. E aí não tem forma de fazer isso se a gente não desaprender as formas que estavam determinadas anteriormente, de que era assim, eu tenho muita experiência, já trabalho há mais de 20 anos em RH, eu já sei tudo. Não sabemos nada nesse contexto, as pessoas mudam todos os dias. O que a gente sabe, sim, que a gente precisa ser humano e ser capaz de desapegar para desaprender, para reaprender, e aí ir reinventando e se reinventando dia a dia. Essa é a verdade, gente. De verdade, o que a gente sabe é que a gente não sabe e que a gente precisa reaprender, desaprender, reaprender e reinventar a nós mesmos e as nossas práticas enquanto gestão de pessoas. Eu acho muito legal porque esse trabalho traz para nós um dinamismo, uma vida na nossa atividade, gente. Não dá mais para, nem de longe, há muito tempo nós falamos, setor de pessoal, atividades somente administrativas, não é isso o que as empresas estão esperando, o que as pessoas estão esperando de nós, exatamente que a gente seja capaz de catalisar, de liderar as organizações humanizadas e positivas, que é um conceito novo, que está muito, muito chegando dentro da realidade como uma resposta a esse contexto atual, para pensar a nova forma de trabalhar recursos humanos. Aqui nós precisamos ter uma estrutura que a gente colocou aqui,
para a gente pensar como é que faz isso, como é que isso acontece, mas de maneira intencional para os recursos humanos. Porque eu sei que muitas práticas são modelos, né, são modas, e aí vários profissionais de recursos humanos copiam de uma empresa e de outra, mas sem criar uma conexão, sem ter um raciocínio intencional, estratégico por trás das práticas que estão sendo implementadas. Nós precisamos estruturar de maneira tal que a gente saiba que esse tijolinho está somando aquele outro para montar uma parede, para montar uma estrutura coerente, consciente, que tem uma ordem e uma sequência lógica de por que está sendo feito daquela forma, por que aquele programa está sendo implementado daquela maneira. Né? E aí nós falamos, nessa estrutura nós temos uma base, naturalmente, que é esse contexto da tecnologia, da indústria 4.0, um contexto do mundo VUCA, né, o mundo BANI, as crises diversas, seja econômica, provocada por Covid ou não, seja da ameaça de morte que o Covid traz para nós. E aí vem aqui, qual que é a base de tudo isso? A sustentabilidade humana, que é um conceito novo, eu sei que poucas pessoas estão falando sobre isso ainda, mas não haverá outra alternativa senão que pensar nisso. Né, o processo de colaboração e confiança, a segurança psicológica, porque sem ela as pessoas não serão e não darão o máximo de si, nem serão capazes e não terão coragem também de desaprender para reaprender, né? E uma liderança intencional na produção de experiência do empregado. Não dá para que os líderes atuais não sejam treinados por recursos humanos para que eles saibam o que eles estão causando com cada decisão, com cada comportamento que eles têm com suas equipes. Eles estão produzindo experiências. E esses empregados só ficarão conosco e darão o melhor de si se essa experiência que está sendo produzida por eles seja positiva, ainda que seja de desafio. Não tem nenhum problema ser uma experiência desafiadora, mas que ela seja consciente numa produção de respeito, de cuidado, de atenção, de criar oportunidade de crescimento e desenvolvimento dessa pessoa. Né? E aí sim, ser efetivo na gestão consciente do ecossistema mais amplo, aí nós precisamos entender que todos nós, enquanto RH, como organização como um todo, precisa ser estimulada a pensar em tudo que eu faço, qual o impacto no social, qual o impacto em todas as partes interessadas, aí sim a alta performance e a competitividade virá como sustentabilidade do negócio, uma vez que a gente tenha todos esses pilares caminhando junto, intencionalmente organizados com as nossas práticas diárias de recursos humanos. Fique à vontade, anotem perguntas, depois a gente vai ter a oportunidade de conversar um pouquinho. Eu vou acelerar um pouquinho, vou trazer um conceito rápido aqui da sustentabilidade, para que vocês entendam. Esse é um conceito que eu tenho discutido, tenho lido, tenho trabalhado um pouco na nossa organização em si, para a gente ampliar esse conceito junto às nossas equipes de RH também, aos nossos líderes. Mas essa sustentabilidade é um elemento, porque quando nós pensamos o conceito de sustentabilidade de maneira ampla, nós pensamos na sustentabilidade dos 3 Vs, o valor econômico, o valor social e o valor ambiental. Mas quando nós falamos de valor social, a gente está pensando na comunidade mais ampla, na coletividade, e é ótimo. Mas a gente pode matar indivíduos cuidando da coletividade simplesmente. E principalmente no ambiente de trabalho, a gente conta com a performance de cada indivíduo, somando ao time que ele participa. Mas se um deles estiver morrendo ali dentro, eu tenho que cuidar desse também. Eu não posso permitir que as pessoas estejam morrendo vivas no nosso ambiente de trabalho, né, em vida. Então, assim, nesse conceito, sustentabilidade humana, ela requer que cada um tenha um propósito e valores, tenha um sentido. Esse sentido vai ser dado por esse propósito e valores, e que ele seja reconhecido e respeitado. E aí, quando eu falo de ser reconhecido e respeitado, eu estou falando dessa identidade e liberdade. É muito interessante isso, gente, porque isso traz para nós essa consciência da necessidade da inclusão e diversidade. Se a gente não tem resposta para as perguntas que estão aí abertas no mundo atual, nós precisamos de todo o repertório possível, de todas as perspectivas possíveis, seja do branco, do preto, do homossexual, do indiano, do japonês, de quem quer que seja, né? Da mulher, do homem, não importa. Nós precisamos de toda a perspectiva, de tudo a favor, de tudo à disposição para que a gente construa novas possibilidades de respostas. E isso vai fazendo com que, se eu tenho com clareza no meu propósito, meus valores são respeitados, eu tenho liberdade de manter a minha identidade sendo quem eu sou e não ter que me conformar ou me ajustar para fazer parte. Né? Porque a própria inclusão, dentro do conceito dela, está o conceito de pertencer a partir da diferença que eu tenho. Não tendo que mudar a minha diferença para que eu possa ser parte, senão eu vou ser parte destruída. E a sustentabilidade humana requer isso de nós. E um outro elemento que é fundamento dessa sustentabilidade é a utilidade. Porque essa utilidade é minha capacidade, uma vez que eu tenho propósito e valores, eu tenho uma identidade onde não me é tirada, não me é destituída, né? Eu tenho a liberdade para ser e para apresentar. E aí eu vejo que eu tenho uma utilidade, inclusive, às vezes, diferenciada. Mas que essa utilidade minha é para servir ao mundo, para ter um lugar no mundo, para ter um impacto no mundo. Isso é fantástico. E aí vem outro elemento. Se tem alguma coisa hoje, gente, que faz com que a gente seja capaz de sobressair, de superar todos esses desafios e essas ameaças que estamos vivendo, é o elemento, a palavrinha-chave chamada conexão.
né? A conexão interna, que é comigo mesmo, e a conexão com o outro, e com o mundo e com o futuro. Porque a gente só sobrevive a uma crise absoluta, onde a gente não sabe ainda quando é que ela vai passar, quando eu tenho algo maior que me espera, que eu tenho o propósito de fazer para além da crise. Isso é muito importante. Então, essa conexão, gente, é o elemento talvez mais saudável, o antídoto mais forte que a gente pode ter diante do contexto que a gente está vendo para assegurar a sustentabilidade humana. Essa composição desses 4 pilares, considerando a dimensão do ser humano de ser, fazer e ter, dá para nós a condição, enquanto recursos humanos, de pensar quais ações nós podemos implementar nessas dimensões que vêm alimentar o físico, mental, espiritual, emocional desses nossos empregados, desses nossos clientes em todos os níveis da organização. É um conceito que vale a pena que todos vocês estejam estudando, por favor, para que a gente possa estruturar ações concretas, mas intencionalmente produzidas para gerar isso na organização humanizadas, positivas, onde haja espaço para todas as pessoas, somando tecnologia, pessoas na sua identidade verdadeira, sem ter que ser destituída daquilo que elas são. Não importa qual a diferença que nos marque. Né? E aqui tem alguns exemplos de algumas ações que o recursos humanos trabalha e pode trabalhar para que a gente possa estar produzindo essa sustentabilidade nas organizações onde nós trabalhamos. Eu estou colocando aqui alguns exemplos, não vou entrar em todos eles para a gente, por causa do nosso tempo, mas é fundamental que a gente reconheça isso, que a gente tenha valores de propósito claro para possibilitar ao empregado esse alinhamento, trabalhar na diversidade e inclusão, né, no processo de performance, uma liderança positiva que tenha conhecimento de tudo isso, um clima, uma cultura que seja saudável e principalmente a saúde emocional. Né? A avaliação biopsicossocial é um ambiente, é um elemento mais amplo, eu não vou falar agora, mas a gente pode, quem quiser depois me fazer contato, eu posso falar um pouco mais. Que é realmente uma visão mais integrada desse assessment e cuidado dos empregados. E aí, quando nós olhamos para tudo isso, essas coisas só são possíveis com colaboração e confiança. E eu acho que todos vocês tiveram a oportunidade de ouvir do Patrick Lencioni sobre as disfunções das equipes. Né? E eu tomei a liberdade de acrescentar aqui, antes da falta de confiança, que era um dos elementos fundamentais aí das 5 disfunções de equipe do Patrick Lencioni, eu acrescentei essa insegurança psicológica, que ainda em recursos humanos se falava muito pouco sobre ela, mas ela é fundamental. Não existe confiança se não houver segurança psicológica. Então, Patrick Lencioni, que me perdoe, mas acrescentamos, e na verdade esse é o espaço, né? O que está aí é para serviço e a gente precisa estar acrescentando, atualizando, e naturalmente ele também deve estar muito tranquilo de que isso aconteça quando nós estamos pensando o melhor para as organizações e para as pessoas. Então, vocês lembram do Patrick Lencioni, o resultado ruim era a consequência dessa falta de confiança, o medo do conflito, onde havia harmonia artificial, não verdadeira, a falta de comprometimento, havia uma ambiguidade, faço, não faço, sou responsável, não sou, era permitido baixa performance, baixo padrão, e aí os resultados eram baixos, mas se mantinha essa estrutura falsa de organização bem estruturada. E agora, mais do que nunca, a insegurança psicológica é um elemento que não permite, de fato, que nada disso aconteça, que a gente quiser trabalhar no positivo dessa pirâmide. Aí eu trouxe para vocês esse conceito, o conceito da segurança psicológica, né? Que é exatamente isso, quando eu falei lá, dentro do sustentabilidade humana, daquele pilar de ter a identidade e a liberdade preservada, é exatamente ter essa segurança psicológica de você poder ser você, trazer as suas contribuições, por mais que elas sejam diferentes de todo mundo que está naquele grupo, e você não vai sofrer nenhuma represália por isso e não vai ser excluído do grupo. Nessa, a doutora Amy Edmondson, ela é uma estudiosa desse tema, e esse tema traz essa noção clara de que, se a gente, de fato, quer que o empregado possa aplicar seu pleno potencial e sua plena capacidade de percepção, de contribuição, de visões diferenciadas, é necessário que nós trabalhemos a segurança psicológica nos ambientes organizacionais. Porque as pessoas não falam tudo porque querem agradar e têm medo de serem punidas, humilhadas, sofrerem bullying e não serem mais parte do time, ou seja, excluídas do processo. E quando a gente pensa nisso, para que a liderança, para que as organizações possam fazer com que essa segurança psicológica aconteça no ambiente, ela tem 3 pilares fundamentais, é que essa liderança esteja buscando continuamente estar vendo o trabalho não simplesmente como uma execução, mas como um espaço de aprendizado, que se reconheça vulnerável, assim como na pirâmide do Patrick Lencioni é fundamental para que a gente possa reverter aquelas disfunções em funções positivas, né? E é muito interessante essa vulnerabilidade, porque é reconhecer que eu preciso de todos, que eu preciso da minha equipe,
que eu não consigo, eu não tenho todas as respostas para dar, eu realmente preciso estar diante do time, me colocando como um facilitador do grupo, mas que não tem todas as respostas e que dependo de todo o time para chegar onde nós precisamos chegar, alcançar os objetivos que a gente tem que alcançar, e aí dando espaço para toda a diferença se colocar e trazer a sua contribuição, por mais absurda que ela possa parecer. Além disso, essa questão da própria curiosidade, que é para que a gente produza essa segurança psicológica, parte muito da liderança que comece a fazer comece a ter essa curiosidade genuína pela história de cada um, porque cada um de nós somos emissários de um tempo e de um espaço, de uma história que é única e que produz em nós capacidades completamente diferenciadas, por mais que no mesmo campo de atuação. Né? E a segurança psicológica precisa ser construída e a curiosidade é um dos elementos fundamentais para a produção dessa segurança, porque quando um líder de uma equipe mostra que ele tem interesse em saber qual é a minha história, quais são as diferenças que eu tenho que eu posso agregar nesse time, isso abre espaço para que as pessoas, de fato, comecem a trazer as suas diferenças e colocar a mesa à disposição da solução dos problemas que nós temos. Muito mais nesse momento, onde nós temos essa falta de respostas. Né? E aí, nesse ciclo, é muito interessante a gente entender isso, né? Porque crença é uma força inconsciente, poderosa, capaz de limitar ou impulsionar totalmente o comportamento humano. E se eu não tenho segurança psicológica, eu tenho a crença de que eu não posso ser eu mesmo nesse ambiente. Né? Mas se eu tenho esse estado de relaxamento, de saber que eu posso ser eu mesmo, posso trazer contribuições e reflexões diferentes de tudo que está posto, e não vou ser humilhado, sofrer bullying ou excluído, isso cria para nós, gente, uma estrutura de crença, de confiança, de ser eu mesmo, trazer toda a minha diferença e, com certeza, vai aumentar a probabilidade de eu ter um resultado de mais alto nível e, naturalmente, de sentir que eu sou incluído nesse ambiente e eu faço parte dele também, apesar da minha diferença. É realmente algo muito rico pensar em tudo isso. E aí, para isso, nós temos que preparar a liderança para que ela seja intencional. Aí a gente precisa ajudar os líderes a conectar propósitos com pessoas, né? Porque quando a gente tem propósito, uma liderança que saiba fazer isso, ela alimenta essa cultura, né? Com uma linguagem fundamentada, né? Que represente a cultura dessa empresa, que represente essa inclusão, que represente a segurança psicológica, que permite as pessoas a irem compartilhando, né? Como o Goethe fala que cultura nada mais é do que uma teia de significados compartilhados. Né? E aí fica fácil que cada indivíduo, dentro daquela estrutura lá de sustentabilidade humana, onde o ponto de partida é propósito, que ele consiga conectar o propósito pessoal com o propósito da organização, aumentando aí esse nível de engajamento com a organização e criando a maior possibilidade de ter resultados mais sustentáveis em todos os sentidos, até porque haverá uma alta performance uma vez que cada indivíduo vai estar podendo operar, trazendo tudo que ele tem e colocando à disposição da organização. Isso é um papel realmente da liderança, mas sem dúvida nenhuma, totalmente orientada, cuidada e preparada pela equipe de recursos humanos, que naturalmente tem um maior domínio por área de conhecimento e pode ajudar, então, aos nossos líderes a conduzir esse processo. E aí, quando nós passamos a pensar no papel da liderança nesse contexto, que é função da nossa preparação para que eles possam viver no dia a dia e praticar as políticas de recursos humanos materializando conforme a gente desenhou, porque eles é que cuidam no dia a dia das pessoas, né? Eles vão estar tendo uma promoção de uma orientação mais externa e não interna, eles têm que ter uma visão de mercado, naturalmente, foco na delegação e menos controle, até porque esse mindset das pessoas que estão chegando na organização, literalmente elas querem ter liberdade, querem ser empreendedoras no ambiente, mesmo que elas trabalhem como empresa, né? E aí tem que encorajar a ousadia, né? Com a cautela necessária, mas sem limitar a capacidade das pessoas trazerem tudo que elas têm de pensamento fora da caixa, pelo menos para ser discutido. E aí enfatiza muito mais a ação e menos o planejamento, porque nesse contexto de mundo, onde as incertezas são absurdas, ainda que eu tenha uma visão de longo prazo, não tem como eu deixar para fazer decisões ou tomar decisões só de longo prazo. Eu preciso tomar decisões agora. Né? Essa liderança vai precisar disso. Aí, para acertar, cada vez mais é necessário que eu conte com todas as percepções de todos os empregados, todas as pessoas que estão disponíveis aí. E, de novo, nós só vamos fazer a construção e as respostas nós vamos encontrar no coletivo, não é no individual. Então, nós precisamos cada vez mais construir redes, construir pontes e não muros, né? Mas sim espaços de contribuição para todas as pessoas. E é isso que nós realmente queremos. E aí a gente não pode perder de vista, gente, que
para que essas pessoas sintam essa vontade de estar presente conosco, de fato, nós vamos ter que trabalhar naquele do Simon, que fala sobre a necessidade de explicar os porquês, né? Porque só dizer o que fazer, como fazer, eu estou sendo diretivo, não estou permitindo as pessoas a trazerem o que elas têm de melhor, mas quando eu digo para elas o porquê e permito que elas tragam as suas contribuições, eu permito que elas tenham sentido naquilo que estão fazendo e consigam conectar com o próprio propósito pessoal. Isso é a coisa mais rica e que faz sentido e que possibilita que as pessoas tenham uma experiência positiva nesse ambiente de trabalho. E aí sim, porque esse sentido, esse propósito é que dá razão da minha existência enquanto indivíduo. E aí, se eu estou nesse ambiente de trabalho e sinto que a partir daqui eu cumpro a minha missão de existir enquanto indivíduo também, eu vou dar o melhor de mim, porque isso vai ser uma causa pessoal também. Né? É muito louco. Aqui eu tenho algumas ações, algumas práticas que nós temos, mas eu vou passar muito rapidamente, porque fiquem à vontade vocês para me procurarem depois, seja pelo LinkedIn ou pelo contato da BRH, porque nós temos aplicado várias iniciativas com esse fundamento, com essa intenção estratégica por trás de tudo que nós estamos fazendo. Né? Minha equipe toda tem sido desenvolvida, nós temos trabalhado juntos na construção de conceitos, nesse trabalho da sustentabilidade humana, e a partir daí desenhado as nossas práticas organizacionais. Né? Algumas possíveis são reveja a carga de trabalho, adeus no operacional, aí a automação é fundamental, não dá para fugir disso, construir os modelos de trabalho flexíveis e resilientes, acelerar a transformação digital dos nossos processos, faça um business case para a digitalização do RH e mostre o valor do RH, e aí o business case é mostrar que não estamos digitalizando por digitalizar, estamos digitalizando para trazer maior valor para a organização, maior rapidez nas decisões, facilitar o trabalho da liderança no dia a dia, fortalecer as relações com as altas lideranças, mas não se esqueça do chão de fábrica, ou seja, precisamos estar em todos os níveis da organização, aprimorar as habilidades, criar mais confiança do RH, aquilo que já está sendo percebido, o grande espaço que nós temos nesse momento no cuidado com as pessoas. Aqui, rapidamente, não vou realmente passar por tudo isso, mas nós realmente estamos tratando de saúde mental de maneira fantástica e tem sido um diferencial. Inclusive, hoje de manhã eu tive uma apresentação, né, para o nosso CEO de Londres e ele falou, realmente o Brasil está sendo referência no cuidado com as pessoas. É muito legal ouvir isso, porque não é o trabalho do Hilário, é o trabalho de todo um time, né, tanto da área de saúde, de segurança, né, da minha área de desenvolvimento, nós temos uma área de saúde mental específica e de inclusão e diversidade no meu time também. E tem sido algo muito rico, e perceber que a gente tem sido referência para o grupo no mundo inteiro, né? Nossa empresa onde eu trabalho, a Anglo América, está presente em 31 países. É muito legal ver que a gente está podendo transportar conhecimento e inspirar essas pessoas também. Né? Para vocês terem ideia, nós temos hoje psicólogos de plantão no site, na Mina, né? Entre outras coisas. Tem sido realmente muito legal. Muito bom, principalmente nesse momento de Covid, onde as pessoas estão extremamente vulneráveis, né? Como exemplo aqui, a gente tem um catálogo de líderes espirituais, onde as pessoas podem escolher com quem elas querem falar, pedir conselhos, oração, o que quer que seja. E a Oficina da Fala é um espaço para que as pessoas entrem em contato com a experiência que elas estão vivendo diante da crise. Né? E aí, entre todos que estão ali, compartilham as experiências e a própria palavra já é um objeto de cura, né? Já é um elemento de cura. E tem sido muito rica essa experiência. Grupos de pais para mostrar, para compartilhar a experiência de como lidar com os filhos nesse contexto. Liderança, a gente tem treinado como ser liderança inclusiva, como fazer esse trabalho da construção do ambiente psicologicamente seguro, prevenção do suicídio. Eles realmente estão muito engajados em aprender sobre gente, sobre pessoas. Isso dá para nós uma responsabilidade, mas também um grande espaço de oportunidade de mostrar o valor de recursos humanos. Né? E uma coisa importante que não dá para deixar de lado é fundamental que a gente esteja escutando as pessoas. A gente tem feito pesquisas trimestrais, né, referente ao bem-estar das pessoas. Como é que vocês estão nesse contexto? A gente quer acompanhar, quer saber como é que vocês estão e essas ações, essas respostas, então, direcionam e redirecionam as nossas práticas. Tem sido muito legal a gente modificar práticas com base nos resultados das pesquisas de bem-estar. Né? Naturalmente, além disso, nós temos esse trabalho de inclusão e diversidade que tem sido riquíssimo, riquíssimo. Nós temos, inclusive, algumas pessoas com alguma deficiência intelectual. Nós temos 11 hoje pessoas, sejam com síndrome de Down ou qualquer outra disfunção. Além de todas outras expressões da diversidade, a gente tem trabalhado para incluir, para trazer para a organização. Por exemplo, o penúltimo programa de trainee que nós fizemos um programa às cegas, com 3 fases da seleção às cegas, foi super rico, porque para a engenharia de Minas, para essa área de geologia,
nós tivemos cerca de 60% mulheres para trabalhar no campo. Né? Seguramente, se não fossem as cegas, não seriam escolhidas pelo próprio viés que a gente tem da mineração ser um ambiente para macho, literalmente. Gente, tem muita coisa para falar. Eu realmente quero poder conversar um pouquinho com vocês, se alguém tiver pergunta, mas eu queria de novo voltar. Eu comecei com isso, quero terminar. Eu sei que nem todos estavam aí, mas eu acho que vale a pena terminar com esse parabéns a você, profissional de recursos humanos, né? E dizer que nós estamos juntos, estamos vivendo o melhor momento da nossa área, que é o momento onde as organizações mais precisam de nós, as pessoas mais precisam de nós, mas para isso a gente precisa, antes de tudo, né, conhecer, nós podemos conhecer todas as teorias, como o Jung fala, conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas a tocar uma alma humana seja apenas outra alma humana. As conexões, elas acontecem no campo da humanidade. Essas são as conexões verdadeiras. Inclusive, a neurociência já está provando que as conexões acontecem de coração para coração e não de cérebro para cérebro. Essas são as mais fortes. Muito obrigado, senhores. Muito obrigada, Hilário. A nossa gratidão aí por sua generosidade. Né? Algumas pessoas estavam comentando se você é um conteúdo denso, rico, mas à medida que você foi apresentando e falando, as pessoas estavam comentando, né, as excelentes contribuições que você trouxe para a nossa realidade hoje, como vivendo esse momento de pandemia, mas também a reinvenção como uma oportunidade da gente também, como gestão de pessoas, fazer diferença na vida das pessoas. E mostrou brilhantemente o que vocês têm feito na empresa e como as pessoas têm sido impactadas positivamente por esse resultado. Muito bom. A gente tem alguns comentários, né? E se as pessoas tiverem outras perguntas, a gente teve um primeiro comentário aqui da Alexia Novaes. Eu queria aproveitar e fazer um gancho aqui com uma pergunta. Ela comenta: o Covid fez com que a saúde mental esteja em pauta de diversas palestras que antes, na verdade, não davam destaque a esse tema. E aí a Alexia fez alguns outros comentários ao longo da sua fala, no sentido de reforçar aí o que você trouxe, e a gente queria te perguntar: você vê a questão da saúde mental como mais um modismo que algumas empresas estão adotando? Como é que você diferenciaria aí essa abordagem do que vocês fizeram com o outro para não cair nessa condição de modismo? Sinceramente, eu tenho certeza absoluta que não é um modismo, mas sim uma grande necessidade das organizações. As organizações não serão competitivas, não continuarão, não manterão a competitividade se elas não cuidarem da saúde mental dos seus empregados. Aí a gente tem que retornar ao Freud, né? Freud fala que saúde mental é a capacidade de amar e trabalhar. Se eu não tenho saúde mental, eu não sou capaz de amar e trabalhar efetivamente, no meu pleno potencial, na minha plena capacidade. Então, se eu não sou capaz de trabalhar na minha plena capacidade, seguramente a performance das empresas cairá, reduzirá, e a competitividade automaticamente também. Então, é por isso que eu disse que esse é o grande momento da área de recursos humanos. Mais do que nunca, nós estamos sendo valorizados, reconhecidos, respeitados. Há um exemplo disso, né? Nós tivemos um incidente em 2018, onde a gente teve furo no Mineroduto. A empresa ficou parada por 9 meses. E eu apresentei uma proposta. A gente ia perder 400 milhões de dólares naquele ano. E eu pedi, naquela época, 16 milhões ao meu presidente para fazer um trabalho de cuidado com as pessoas e das famílias durante aqueles 9 meses. Nós não demitimos nenhuma pessoa, cuidamos de todos os empregados e de seus familiares. E mantivemos a prontidão operacional. Quando as operações voltaram, 9 meses depois, a gente tinha a expectativa de um ramp-up, que é um período de readaptação para produzir na capacidade da empresa, que seria de 2, 3 ou até 4 meses. A gente não precisou de nenhum mês, e no segundo mês a gente já bateu o recorde de produção, porque as pessoas estavam completamente engajadas e sentindo um nível de fidelização por terem sido cuidadas naquele período difícil, de maneira absoluta, fez toda a diferença, mudou o nosso espaço no cenário da Organização Anglo-América no mundo. Inclusive, eu tive a oportunidade de apresentar na África do Sul, em Londres e em vários outros lugares essa nossa prática. Hilário, na medida em que você confirma, né, que a saúde mental ela extrapola esse lugar da moda e ela de fato se torna, assim, não é a saúde mental, né, na verdade é o humano veio para a centralidade das discussões e como humano veio tudo, né, veio a saúde física, veio a saúde mental, enfim, veio todas as
necessidades. Mas a gente observa que, ao longo desses anos, a área de RH, ela, na sua evolução, ela foi vivendo uma série de conflitos, quando ela precisou sair de uma posição extremamente operacional e ela foi levada a cavar o seu espaço na estratégia, né? E eu entendo que nós estamos vivendo uma nova fase, quando, na verdade, o RH está precisando compreender de que estratégia é essa que a gente está falando, né? E o que é, de fato, o que representa, de fato, se fazer negócios na atualidade, né? Então, assim, talvez mais uma vez, antes do RH, outros atores na organização perceberam a necessidade de se considerar coisas do humano, né? E o RH está tendo que acelerar para fazer essa transformação. Então, assim, como um estudioso da área, mas principalmente como um executivo da área, eu queria que você contasse para a gente um pouco sobre o que você entende que são as tensões e os paradoxos que a área de RH vem vivendo hoje para dar conta de uma visão mais da linha da sustentabilidade da força de trabalho, ou a sustentabilidade humana, como você abordou. Eu acho que recursos humanos muitos de nós trabalham muito por modismo, é uma verdade, a gente sabe disso. E a gente, às vezes, copiava coisas e simplesmente implementava, mas sem uma intenção estratégica desenhada por nós. Eu acho que agora a gente está sendo posto à prova. Se a nossa área de conhecimento, né, fundamental da função RH é o conhecimento sobre pessoas, sobre comportamento, agora, mais do que nunca, todos os olhares de todos os nossos colegas pares de outras áreas, né, os meus colegas diretores de outras áreas, se dirigem a mim quase que 100% do tempo, né? Eu diria que não tem nenhum dia que eu não fale com um dos meus pares respondendo alguma questão, atendendo alguma solicitação deles no campo do conhecimento do comportamento. Ou seja, antes eu acho que a gente era dito que a gente tinha esse conhecimento, mas não era requerido de nós apresentar continuamente e provar isso na prática. Então, hoje nós estamos desenhando projetos, iniciativas com uma fundamentação muito maior. E isso está sendo requerido de nós, que antes a gente falava porque era naturalmente os profissionais da área de RH são do comportamento, né? Seja psicólogo, administrador, serviço social, diversas outras áreas, mas a gente estudava um pouco mais sobre isso. Só que agora a gente está sendo posto à prova para colocar dentro das estratégias do negócio. Nós estamos no centro da definição das empresas, das estratégias das empresas. Então, assim, o paradoxo é, eu queria esse lugar, e agora você tem, o que você vai fazer com ele? Né? Então, você precisa provar que, de fato, você tem um conteúdo e que esse conteúdo pode fazer diferença na efetividade da implementação da estratégia da organização. Agora, eu estou 100% seguro que não tem como, para você ter uma ideia, a gente teve discussões sobre cultura, na agenda onde o presidente global da Anglo-América estava presente e estava na pauta o projeto de cultura que nós desenhamos no Brasil. E tinha, acho que, 20 minutos para eu apresentar para ele. A gente ficou 1h30. Ele falou, Hilário, desculpa, eu quero anotar, não importa a agenda, eu quero que você me explique o que é, de fato, cultura, como é que realmente vocês podem nos ajudar a ter isso de maneira a contribuir para a execução da nossa estratégia. E, para você ter uma ideia, eu falei 1h30, a reunião continuou, no dia seguinte, na hora de ir embora, ele falou, olha, você vem comigo no helicóptero, para a gente ir do interior da mina para o aeroporto, porque eu quero que você continue falando sobre cultura para mim. Ou seja, um CEO global, gente, de uma empresa que tem 80 mil empregados, 10 bilhões de dólares de EBITDA, querendo saber de cultura 1h30, depois mais 1 hora. Assim, é fantástico, é exatamente o espaço que nós sempre desejamos ter e agora estamos tendo. Então, a gente tem que estar preparado para responder. Aquilo que o Drucker avisou a gente, né? Lá em 80, que a cultura come a estratégia. Ela né? janta a estratégia no café da manhã. Da manhã é exatamente isso, né? Exatamente isso. E ele ficou notando, como um aluno de escola, o presidente global da Anglo-América, ficou notando. Mas espera aí, para de novo. Ele entrou no Google para confirmar algumas coisas, para ele poder entender na hora. Eu falei, meu Deus do céu, se estiver errado, que eu estou falando, estou ferrado agora. Mas não, e foi muito legal. E ele continuou, e depois eu apresentei lá em Londres, muito legal. E cria espaço, oportunidade. Uma pessoa da minha equipe foi para lá por causa disso. Né? Foi muito interessante. Passou lá, ficou 3 anos. Hilário, tem mais uma pergunta. O Silvio Romero, ele faz uma pergunta: como tem sido visto, sob a ótica de RH, a dispensa de profissionais acima de 60 anos
em detrimento das experiências e competências, habilidades dispostos, né, à inovação e abertura ao novo? Olha, sinceramente, eu acho que não é sábio fazer isso, né? Porque mais do que nunca a inclusão e a diversidade está mostrando que a geração também é um item que precisa ser incluído. De novo, porque não se produz esse futuro que a gente quer só com a cabeça digital. A experiência é fundamental. Vai ser necessária uma conexão entre essa mente digital e a experiência vivida por essas pessoas com 50, 60 ou até mais anos de idade, 20, 30 anos de experiência, né? A sabedoria está em conectar as duas fontes, as duas extremidades, está no equilíbrio. Só a juventude como cabeça digital não serão capazes de desenhar os programas, né, de utilizar a tecnologia sem o conhecimento profundo que a gente precisa ter dos diversos processos e negócios. Eu acho que nós teremos uma evolução nesse sentido de retornar ao mercado de trabalho. Eu acredito que a gente vai realmente voltar a isso. Inclusive, hoje nós temos cinco grupos de trabalho de inclusão e diversidade. Um deles é LGBTQIA+, outro é de etnia, outro é de gênero, outro é de PCDs, e a gente vai ampliar, e um deles que a gente tem em mente é geracional, exatamente para possibilitar essa integração. É muito rico, gente, tem sido fantástico, vocês não imaginam. Pois é, e a gente queria justamente aproveitar essa experiência que você tem e ajudar algumas pessoas que estão aqui e que pontuam, né? Quer dizer, elas estão evidenciando essas mudanças, mas percebem o mercado ainda em estágios muito diferentes de evolução. O próprio comentário do Silvio, né, nos alerta de que se há organizações, como por exemplo a Ângulo, que parece caminhar numa velocidade bastante interessante para a transformação, há outras que nem começaram a dar Sim. os primeiros passos, né? Tem um comentário também da Gleice que ela diz assim, todas as áreas técnicas hoje estão mais humanas de alguma forma, mas a gente sabe também que há organizações onde ainda há essa dissociação, né, entre negócios e pessoas, né, entre vida pessoal e vida profissional, o que você poderia, Hilário, compartilhar com os profissionais que estão aqui de RH ou de outras áreas de negócio, no sentido assim, de que passos podem ser dados para que esses profissionais ajudem nesse processo de influência e de transformação das suas organizações? Sinceramente, um deles, nós como profissionais de RH temos a chance de provocar os principais líderes da organização a definir políticas que assegurem isso, que expressem formalmente o desejo da organização. Porque muitos falam porque é bonito falar na mídia, né? Ou em algum lugar que o cliente vai gostar de ouvir. Acontece, nós sabemos disso. Eu realmente sempre trabalhei em, ok, sua palavra virou então um compromisso, vamos registrar. Né? E aí, por exemplo, hoje eu sou o líder do comitê de ética. Qualquer tipo de abuso, nós temos uma área de auditoria que investiga, nós temos canal de denúncia anônimo, ou se quiser se identificar, identifica, se não, não, mas todas elas são investigadas e trazidas para o comitê de ética, onde eu coordeno, eu sou o líder, mas também participa o presidente, participa a diretora financeira e participa dois outros colegas também no comitê de ética. E nós analisamos todos e tomamos medidas específicas e concretas e duras para qualquer que não cumpra a política. Por exemplo, se houver bullying, se houver assédio, se houver violência de qualquer tipo, elas forem denunciadas, nós tomamos medidas. E a política global. Por exemplo, hoje na Anglo-América nós temos uma diretoria mundial de diversidade e inclusão, né, que cuida dessas políticas todas, que cuida de violência doméstica. Nós damos suportes concretos, específicos, reais, né? E eu sei que o mercado não está todo assim ainda, mas eu acredito muito em fóruns como esse, estimula a nossa capacidade e a nossa ousadia para que a gente proponha isso para as organizações. Mas, de fato, precisam ter canais de denúncia e comitês que avaliem, que tomem medidas concretas. E precisam ser comitês com autoridades. Eu já sei de algumas empresas que estão colocando comitês, mas com pessoas que não são as que têm realmente capacidade ou autoridade para definir, para inclusive demitir, se for necessário demitir alguém que está numa posição importante de liderança, sei lá. Né? É importante que seja coisas concretas. Aí sim, o exemplo vai se tornando algo real no dia a dia e ao ponto de quebrando essas crenças cristalizadas que foram construídas historicamente na nossa mente.
sobre o papel da mulher, o papel do negro, né, ou da minoria qualquer que seja, do minorizado, né, que é a forma correta de falar hoje. Muito bom, Hilário. A gente tem só comentários aqui bastante positivos, né, dessa troca. Certamente a gente ficaria até muito mais do que esse horário, né? Teria muito tempo aí para ampliar aí essa nossa troca. E tem uma pessoa que trabalha com você, a Sandra Marta, ela disse que está muito orgulhosa em fazer parte do time. E ela está aqui conosco. E ter o Hilário como nosso mentor é muito gratificante. E a gente também se sente gratificado com essa troca, né? E essa oportunidade. E a gente está chegando ao final do nosso. Não sei se tem mais alguma outra pergunta, Kátia, algum outro Não, comentário? nós não temos mais nenhum comentário no chat. Eu acho que o que a gente pode dizer, né, Hilário, é que assim, você fez uma chamada aqui e que eu não queria deixar de você ir embora sem reforçar essa chamada, que é extremamente importante. Você disse assim para a gente: eu espero que vocês estejam estudando sobre esse assunto da sustentabilidade humana, né? E é importante que as pessoas aqui todas entendam o quão importante é a gente trazer esse tema para a agenda das organizações, né? E lembrar que se para a gente parece que um assunto que tem um ano, é importante lembrar que os primeiros estudos sobre esse assunto, eles datam do início do século XXI. As primeiras pesquisas são dos anos 2000, né? E aí, sob o rótulo de GRH sustentável, GRH verde, GRH dos bons valores, enfim, tem um monte de título diferente, mas no final das contas, o que está discutido não é mais possível se desenvolver negócios sem considerar a sustentabilidade da força de trabalho, né? E é por isso que a saúde mental é tão importante e outros aspectos. Então, assim, a gente queria que você se despedisse fazendo aí um reforço quanto a esse chamado, né, da sustentabilidade humana nas organizações. Excelente. De verdade, para mim é um grande prazer, gente. Eu amo fazer isso, acho que esse é o meu propósito de vida, né? Contribuir para o desenvolvimento das pessoas, para que elas sejam o melhor que elas possam ser, né? No seu pleno potencial, sendo felizes. E aí, dentro disso, é um prazer estar sempre falando, discutindo, refletindo juntos. E eu queria lembrar da felicidade, né? A gente conseguiu incluir como pilar da nossa cultura também o compromisso com a felicidade e com o bem-estar. Isso é algo fantástico. A gente declara publicamente, o presidente fala isso para todo lado e isso dá para nós espaço para implementar coisas teoricamente loucas, diferentes, né? Mas dentro disso que você falou, Kátia, sobre estudar e estar preparado, porque realmente a gente vai ser a resposta. Eles estão esperando isso de nós. Eu diria, eu tenho uma frase que eu amei, eu escutei numa palestra com um colega que é um poeta, eu não lembro o nome dele de verdade, mas ele diz uma coisa muito interessante sobre a vida. Ele fala que a vida não dura para sempre, mas é durante. Eu acho fantástico isso, né? Porque se é durante, é gerúndio, se é gerúndio, é fazer. Então a gente precisa estudar e fazer. Sem medo, vai testando aos poucos, né? Precisamos estudar sustentabilidade humana, felicidade é o que todos nós precisamos, e cada vez mais a gente precisa do humano, porque a nossa diferença é que nos vai fazer sermos capazes de utilizar a tecnologia, por saber, ela não é humana, ela é tecnologia, ela está a meu serviço, né? Então eu diria assim, vamos utilizar e vamos fazer esse ambiente, os ambientes que nós estamos mais felizes, nós podemos estimular para que isso aconteça, que vamos viver a vida no durante, né? Sabendo que ela não dura para sempre, mas enquanto ela está aí, é para ser vivida com toda a intensidade. E fundamentado de verdade, no amor, para que a gente possa ter cura para todos os males. Literalmente, eu acho que é isso que a gente está precisando, já que a gente está tão vulnerável, tão sofrido, tão ameaçado, tão inseguro. Todo mundo está nessa condição hoje, gente. Então, assim, um ponto de partida é: seja amável, porque o outro está precisando é que você seja amável, assim como você, que o outro seja com você. Obrigado, gente. Muito bom. Eu vou pedir que as pessoas abram seu microfone para que a gente possa aplaudir e você ouvir o som desses aplausos. Muito obrigado. Parabéns! Muito bom! Muito obrigada. A gente tinha certeza Excelente. A gente tinha certeza que ia ser isso aí e muito mais se a gente tivesse mais tempo.
né? A gente quer, de fato, agradecer. Antes de eu passar a palavra para a Giovaneide, para que ela possa encerrar, eu só gostaria de, mais uma vez, convidar a todas as pessoas que estão aqui, né, para se engajarem conosco na chamada desses próximos 13 dias que nos faltam para arrastar o maior número de pessoas possíveis para o nosso congresso, porque o tema é importante, mas, acima de tudo, porque a causa ela é enorme, e mesmo que você não possa participar, ajude a trazer mais pessoas. Tá bom, pessoal? A gente colocou aí no chat o link do congresso, venham participar com a gente e tragam pessoas para isso. Né? Como disse o Hilário, somos todos humanos e precisamos nos reconectar com isso. Tá bom? Giovaneide, é com você. Muito bom, eu não poderia finalizar de uma forma tão emocionante, né? E essa semana eu ouvi uma frase também que eu queria compartilhar, que eu acho que o Hilário trouxe essa essência, que é uma música do Gilberto Gil que fala: amarre o seu arado a uma estrela. Então nós saímos desafiados a fazer o nosso melhor, seja onde a gente estiver, né? Que a gente amarre o nosso arado a uma estrela. Muito obrigada, Hilário, pela sua troca e partilha tão valiosos. Parabéns, continua aqui pulsando no chat. E a gente tem uma gratidão enorme por contar com você nesse 1º de junho, de forma tão especial. E reforçar o nosso convite também, inclusive para você, para que esteja conosco no Conex H, onde nós teremos certamente muitos insights e aprendizados que vão tirar o nosso fôlego.